Olá, boa noite meninas, sejam bem-vindas. E mais uma vez aqui com as especial da mulher, as lives que nós colocamos em pauta, porque dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. Então sejam bem-vindas vocês que hoje se dispuseram a estar aqui conosco. Nós teremos uma convidada especial, a mãe, empreendedora, jornalista e agora migrando, né, fazendo transição de carreira, a Rosana Lima. Boa noite para vocês. Boa noite, seja bem-vindo. Alguém enviou uma solicitação, não é a Rosana, e hoje nós temos a Rosana aqui que com certeza vai tirar algumas dúvidas aqui das pessoas. Nós já havíamos deixado lá sobre como você vencer o medo de fazer a transição de carreira, né? Que dor é essa? Que medo é esse que muitas mulheres sentem, que muitas mulheres vivem e não conseguem mudar isso, e não conseguem fazer. Boa noite, seja bem-vinda, sua linda, gratidão pela sua vida. E eu falando com a Rosana, né, eu tinha pensado, nossa, a Rosana fez a transição, está fazendo a transição de carreira e não é fácil. Não só como a transição de carreira, mas muitas outras mudanças na nossa vida. Existe o medo de não dar certo, o medo das pessoas criticarem, o medo da necessidade de aprovação. Ela é muito forte dentro de algumas mulheres, né? Na vida de alguma dessas mulheres. Mas de onde vem isso? Como se originou isso? Como se originou essa dor? Então hoje nós estaremos aqui. Hoje, vou ver se a Rosana entrou, porque eu preciso chamar ela, porque ela é a nossa convidada que vai estar tirando essas dúvidas. A Rosana é mãe, como eu já falei, empreendedora, jornalista e agora fazendo essa transição de carreira para o digital. Então, que vocês possam estar à vontade aqui. Deixa eu ver se a Rosana está por aqui. Convidar. E se vocês acharem que existe mais alguma mulher que vive essa dor, sabe aquela dor de você pensar, Ana, se você estiver por aí, aceita. Sabe a dor que a mulher sente? Ela quer mudar, ela está infeliz. Ela vai infeliz, ou quando ela está chegando ali naquele trabalho, naquele lugar, ela sente uma ansiedade, uma tristeza, ela sente que não é valorizada naquele lugar, ou ela já foi, mas hoje ela tem vontade de mudar, hoje ela quer mudar. Então, como que isso acontece? De que forma isso acontece? A Rosana, mais do que ninguém, que fez essa transição, que está aí, ela venceu essa dor. Ela trabalhou e venceu essa dor, porque essa não é apenas a dor da Rosana, essa não é apenas a dor que ela sente em relação a essa mudança que muitas mulheres querem fazer. Há muitas mulheres que querem, necessitam dessa mudança e não conseguem. Por quê? Porque vivem um looping, o looping da dor, da comparação, daquilo que a cultura traz, né? As pressões culturais trazem muito isso para a mulher. Por quê? A mulher, ela foi criada, muitas delas na nossa sociedade frequentemente impõem pressões culturais para as mulheres, sobre as mulheres, incentivando a vida doméstica, priorizando muitas coisas. A Rosana entrou. Mas qual o sonho dessa mulher? Qual é o sonho daquela mulher que acorda pela manhã, vai para um trabalho que talvez ela não goste? Eu vou convidar aqui a Rosana. Eu já mandei o convite, mas eu acho... Coloquei no Avatar Mídias agora, tá, Rô? É só você aceitar. O que acontece com essa mulher que acorda de manhã, faz o que tem que fazer, faz aquilo que ela tem que fazer na sua casa, mas ela quer outra coisa, ela tem um outro sonho, ela quer fazer algo mais. Oi, Rô, seja bem-vinda. Nossa, que mulher linda! Passei um batom especialmente para você, Ana. As meninas que estão aqui vão amar. Beta, sua linda, seja bem-vinda. A Beta está aí, agora que eu vi, o Luiz está aí também. A Patri, Clá, sejam bem-vindas. Gratidão pela vida de vocês são magníficas. MS2724,
seja bem-vinda. Se vocês tiverem o sonho de vocês, se vocês estiverem fazendo realmente o que eu acabei de falar aqui, acordando todos os dias igual um robô, nós agora aqui vamos dar essas dicas e mostrar para vocês como fazer essa transição, seja de carreira, seja em outra área que você deseja realmente buscar mudança. Mas eu quero deixar, eu já apresentei a Rosana é mãe, empreendedora, jornalista e agora fazendo essa transição de carreira aí para o marketing digital e ela veio com tudo, meninas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para a Rosana, vocês podem fazer dentro dessa área, que ela vai dizer, inclusive, da dor que muitas mulheres sofrem. Aquelas mulheres que eu falei logo no começo, que saem de manhã, acordam, vão para o seu trabalho, uma jornada de trabalho, mas elas têm outros anseios. Elas têm uma essência que quer algo mais. E muitas delas não se sentem capazes. Ah, mas eu não estudei tanto. Ah, mas eu não li tanto livro. Mas eu isso... Então, ó, é tudo mito, meninas. É tudo mito. Acreditem, vocês podem, vocês conseguem. Só tem que saber realmente o que vocês querem, né? Então fala aí, Rosana. Fala um pouquinho de você, de onde você é. Bom, já deve ter me apresentado, né, um pouquinho. Eu moro em Bertioga, no litoral norte. Moramos próximas, né, Ana? Todas aqui no litoral. Nunca nos encontramos pessoalmente. Nunca nos, ainda não nos encontramos pessoalmente, né, Ana? Mas é uma questão de tempo. Acredito que esse ano esse encontro sai. Tá? Então, aqui para falar que a vida toda eu trabalhei na CLT e em 2022 aconteceu algo assim que inicialmente mudou muito a minha vida. Eu trabalhei por 28 anos no mesmo lugar. E aí, como todo mundo está acostumado, né, com cortes, mudanças que vêm ocorrendo hoje em dia no mercado de trabalho, houve um corte e eu jamais imaginava que eu fosse estar nesse corte, né? E eu fui uma das pessoas que eu até cheguei na sala lá que eu trabalhava, eu falei assim, a eliminada do BBB 22 fui eu. Os meus amigos falaram assim, para de brincadeira, que BBB? Eu falei, não, porque foi em fevereiro e estava ocorrendo o BBB, né? E eu fui com isso e as pessoas não acreditaram, ficaram incrédulas com aquilo. Eu falei assim, eu tive uma reação assim, hoje eu vejo que é uma reação muito boa. Por quê? Que eu tive aquela reação muito boa com algo ruim, né? Porque há muitos anos eu já não era mais feliz naquele lugar. É como você viver um relacionamento tóxico. Você tá ali vivendo os abusos, né? De repente o seu marido não te valoriza, fala assim, nossa, mas fulana é bonita, o cabelo dela que é bonito, né? Não elogia o seu, mas elogia da vizinha, por exemplo. E aí você vai acostumando com aquilo, acha normal. Eu falo que eu sempre dou esse exemplo, que não tem outro exemplo melhor para mostrar o que eu sentia naquele momento. Quer dizer, que eu vivia, mas eu não percebia, porque eu estava naquilo há 28 anos. Dizer, foi muito bom. Eu sou muito grata, né, à minha história que eu construí nesse lugar. Eu aprendi muita coisa, mas assim, eu deveria ter saído antes, hoje eu vejo. Mas como não partiu, né, da minha vontade, eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus. Eu acredito em tudo que a Ana ensina, né, nos 4 pilares, que ela sempre está falando aqui no canal dela, nos vídeos, enfim, em todo o material dela, eu acredito muito nisso. Então, assim, eu nunca fiquei acomodada. Eu sempre corri atrás, eu sempre gostei de estudar. Então, eu acho que essa minha busca, né, por me entender, o meu autoconhecimento, que me fez reagir dessa maneira. As pessoas ficavam incrédulas, nossa, mas você está bem. Eu falei, sim, claro que internamente eu estava, né, assim, tentando entender. Eu mesma queria entender por que aquilo aconteceu.
foi, né, Rô, agradável. desculpa te atrapalhar, mas tem uma pergunta. Nesse tempo aí, que você ficou lá esses 28 anos, você tentou fazer teste em algum outro lugar, alguma mudança, alguma coisa assim passou pela sua mente em algum momento? Sim, eu fiz vários, eu fiz teste até na TV Globo, eu fiz teste no Estadão, eu fui selecionada e sempre assim, toda vez eu ficava entre as primeiras e acabava sempre entrando alguém que tinha uma recomendação. Não posso afirmar que a pessoa não tinha competência para ocupar aquele cargo, mas no frigir dos ovos, o que acabava acontecendo? A pessoa acabava sendo contratada porque ela era uma recomendação ou porque ela já estava na casa. Por exemplo, se eu disputo uma vaga com funcionário público num concurso, ele vai ter a questão do desempate, né? Se nós tirarmos a mesma nota, ele vai ser o contratado porque ele já está na instituição. É mais ou menos isso que aconteceu. E aí eu acabei me acomodando, né, com isso. Falei, caramba, testei tudo o meu potencial onde eu queria, não deu certo. Aí você vai se acomodando, você fala assim, 15 anos se passaram, aí acontece algo diferente, você vai lá, se anima novamente, aí chega a 20 anos. Gente, eu ganhei placa de homenagem de 26 anos de empresa. Eu tenho guardada, eu não vou jogar fora, né? Obviamente, porque faz parte da minha história. Mas, assim, você fala assim, meu Deus, um lugar que você foi homenageada e depois você foi descartada, vamos assim dizer, por economia. Que foi isso que me falaram, né? Então, por questões econômicas, sendo que a empresa não passa problemas econômicos. Então, seria mais fácil você ser mais sincero, de repente, né? Enfim, isso já está superado. Mas por que eu estou falando isso, né? De repente tem alguma mulher aí que está ouvindo e fala assim, meu Deus, e você está num emprego que você acorda todos os dias e fala, meu Deus, eu vou de novo para aquele lugar. Você está lá por sobrevivência, né? Você precisa pagar as suas contas, então você acaba se habituando com aquilo que não te faz feliz de verdade. E eu estou num ponto da minha vida, esse ano, né, eu completei 50 anos. Então, assim, eu Opa! tenho mais do que certeza do que eu quero para minha vida. Mesmo aos 48, né, ocorrendo essa mudança tão grande, assim, em nenhum momento eu desanimei e falar assim, não, eu vou continuar trilhando nesse caminho que não me faz bem. Claro que para eu estar trilhando aqui no digital, ter migrado para, né, esse novo mercado de trabalho, que eu acho que assim, ele tem tudo, envolve todas as áreas. Hoje a CLT e o digital, eles andam de mão dadas, né? Porque você vai numa loja, você pergunta qual que é o arroba da loja. A primeira coisa que você quer, assim, porque você comprou uma blusa bonita, vou usar a blusa, alguém vai perguntar, você já coloca o arroba lá. Então, comprei na loja da Ana, por exemplo. E eu já acabo fazendo essa divulgação involuntária, né? Então, assim, não tem hoje outro caminho a não ser o digital. Eu acho assim. E eu sempre gostei muito de tecnologia, gosto de estudar. Todos os dias aqui a gente não tem uma coisa que eu acho que tem muito na CLT. Às vezes você segue aquele padrão durante muitos anos e você faz um treinamento lá uma ou duas vezes por ano, chama alguém para fazer um treinamento para aumentar um pouco, né, a autoestima dos colaboradores, mas você não tem aquela coisa consistente igual no digital. No digital a gente tem que estudar, o algoritmo muda praticamente isso. Às vezes, duas vezes na semana, o algoritmo está mudando, tendências, né? Então, assim, eu sou uma nova pessoa. E eu olho para trás, né? E eu não consigo enxergar aquela Rosana. Eu falo, meu Deus, como que eu não consegui enxergar isso? Eu não me Parabéns. reconheço.
né? Mas tudo quando a gente quer crescer, a gente quer mudar, você não é mais feliz naquilo que você faz. Então, o conselho que eu dou para as pessoas: ah, mas eu já tenho 50 anos, meu Deus, eu tô casada há 30 anos e agora eu vou me separar. Se separa, se não tá feliz, se separa. Porque por que que você tem que ficar com a pessoa? De repente, não é isso que você quer, nem a outra pessoa. Vocês têm tempo ainda para serem felizes. É a mesma coisa, trabalho, qualquer coisa nessa vida. A nossa vida ela é tão curta, né? Ela é muito curta. E assim, Mas eu tenho uma pergunta. Muitas mulheres não fazem isso que você acabou de dizer. Ah, se você não está feliz, separa. É até forte quando fala isso. Quando fala isso, a pessoa sai inclusive da caixinha e você sabe que vem um monte de interrogação. Mas aí muitas mulheres, elas vivem a dependência emocional. O que você acredita que elas precisam fazer, você vendo já, se colocar no lugar dessas mulheres que estão vivendo a dependência emocional? Não no seu caso, o seu foi transição de carreira, não tem a ver com relacionamento, mas já que foi tocado nesse assunto, que realmente é uma dor de muitas mulheres, o que você acha que elas devem fazer quando elas identificarem que realmente vivem esse relacionamento da forma que você falou agora, mas não conseguem? E aí? eu acho assim, a mulher ela é muito intuitiva, né? A nossa intuição ela é assim fora do comum. Eu diria que nós temos 6 sentidos e não 5 sentidos, né? A mulher, a intuição é esse sexto sentido, é o, né, sexto poder que Deus nos deu. A gente sempre sabe o que está errado na nossa vida, porque sempre nos incomoda isso que está errado. Então, o que eu diria, é o que eu sabia em relação ao meu trabalho, né? Às vezes eu não gostava de conviver com determinadas pessoas, não gostava de determinada situação, porque assim, quando você fica infeliz para agradar os outros, eu acho que isso é muito triste, né? Você se encaixa em padrões. Então, eu acho que para essa mulher, primeira coisa, ela reconhecer, primeiro, ela tem que tentar, né? Ela tem que conversar com a pessoa, ela tem que analisar tudo. E depois de tudo isso, se ela foi buscar um autoconhecimento, foi fazer uma terapia, porque eu acho que hoje, mais do que nunca, a terapia ela é indispensável na vida de qualquer ser humano. Porque a gente, às vezes, não consegue detectar o que um profissional, né, vai conseguir nos orientar. Por exemplo, a Ana, ela é, né, terapeuta. Ela tem ela aprendeu como conduzir, né, na questão de um problema. O que que ela faz? Ela vai te orientar, ela vai dar o caminho para que você chegue, né, com as suas conclusões. Ela já até sabe a resposta, mas ela vai falar. No início, quando a gente se conheceu, eu estava nessa questão, né, da cura, desse emprego todo. Então, a gente conversou muito sobre isso. Então, ela sempre falava: Rô, faz isso, faz aquilo. Então, eu sempre ia seguindo aquela orientação, fiz muita meditação, coisa que eu nem imaginava que eu ia conseguir fazer, porque eu sou, quem me conhece, sabe que eu sou muito agitada. Eu falava, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer meditação? E aí você faz uma vez, você faz duas, faz três, aí você vê que você está fazendo. Acaba aquilo, você fala, nossa, que bom, né, que foi. Foi muito bom ter experimentado isso. Então, assim, a Ana, ela foi muito fundamental nessa questão, assim, me orientando, né, também na questão da transição de carreira. Porque você é um ser humano em construção, né? Eu não sei nada. Todos os dias eu estou aprendendo alguma coisa. Eu acho assim, esse querer, né? Primeiro, nós temos que querer. Porque não adianta, de repente, a Ana fala assim, ai, Rô, mas isso não é legal. Eu acho que você devia ir por este caminho. E o ser humano, ele sempre acaba querendo ir pelo caminho contrário, né?
E de repente o que ela acha que é bom para mim, não é. Não é porque ela é minha amiga ou a minha mãe. A gente às vezes vê muito conflito de mãe e filho também, né, Ana? Muito comum. A mãe, ela tem uma visão da vida, mas é a visão dela, né? A nossa visão como filha é outra, porque somos seres individuais, Sim. apesar de fazer parte de uma família, mas somos seres individuais, então temos as nossas próprias vontades. Eu tenho uma filha de 9 anos. A minha filha, ela pensa completamente diferente de mim em vários assuntos. E eu, assim, estou aprendendo com ela a ser mãe todos os dias. Linda. É isso aí, eu acho que todas. Mas sabe, Lucy, a Lucy entrou e eu falei, sabe, Lucy, sabe, pô, uma coisa muito importante que você falou. Cada terapeuta, ou cada mentora, ou cada pessoa que monta um método para ajudar pessoas ou mulheres, eles têm uma técnica, né? E essa técnica, ela é fundamental. Se a pessoa realmente praticar, ela vai funcionar. E eu digo que a técnica que nós usamos no Essência Descobrindo a Origem, Reconheça a Sua Essência, ou a próxima, que ainda vai ser até lançada, que é a mentoria que você já sabe de antemão, mas ainda não foi, ela funciona. A Beta tá aí, com certeza. Eu até tinha pensado, vou perguntar para a Beta se ela não quer fazer uma live qualquer dia, agora deu a ideia por causa de você. Mas você veio para a live justamente por causa disso, da sua coragem de ter feito essa transição, porque as mulheres, elas pensam que elas não podem, que elas não conseguem, ou pensam que a pessoa é muito grandioso por ter feito isso. Essa pessoa, nós somos especiais, todas nós. Então nós temos a nossa essência. Essa intuição que você fala é muito forte na mulher, ela sabe. Então quando ela faz essa autoanálise do que ela está vivendo naquele momento, porque a nossa sociedade, como eu já falei antes, frequentemente impõe pressões culturais, seja na vestimenta, seja no corpo, seja onde for, mas a nossa essência, ela é o nosso verdadeiro eu. Nós precisamos saber quem somos de verdade. E você, como estava ali naquela mudança, isso te abalou muito na época, mas você parou, você refletiu, você fez uma autoanálise de si mesmo, falou, não, eu vou seguir isso aqui, eu vou fazer, vamos ver se funciona isso aqui. Né? Você se abriu para isso, porque muitas mulheres ficam fechadas. Realmente, muitas das vezes, falta a coragem. A coragem, muitas Ana, sua linda, seja bem-vinda. Muitas vezes a pessoa não se acha capaz, a pessoa tem necessidade de aprovação. Muitas mulheres, elas vivem essas dores justamente por isso, essa necessidade de aprovação. E isso são realmente desafios que nós precisamos vencer todos os dias. Foi o que você fez. Você mesmo se vendo no fundo do poço tem uma mola, como diz. Sim. São 20 e poucos anos dentro do trabalho. Pode ter mulher que não é o trabalho em si, pode ter mulher que é outra coisa, mas tudo pode ser aplicado na área que a pessoa quiser. Porque os 4 pilares são justamente isso: profissional, financeiro, de relacionamento e espiritual. Eu sempre coloco o espiritual em primeiro. Eu digo que quando não há mais solução, quando não há não, que sempre há uma solução. Quando a pessoa em si acha que não há mais solução, que ela já trabalhou as 3 esferas, espiritual e corpo, e ela vê que não deu certo, ela se apegar apenas na esfera espiritual, que tudo vai funcionar. De alguma forma, vai funcionar. Mas eu queria te perguntar qual o maior desafio quando você fez essa transição de carreira? O mais complicado? O mais complicado para mim mesmo foi entender tudo isso. Porque, assim, pasmem, quem estiver aí, pode ser. Eu vi que tem umas 2 pessoas que me conhecem na live, mas é assim, eu admirava muito meu chefe. Ele era uma pessoa assim que continua, né, tendo essa admiração, porque ele é um ser humano, mas assim, eu não esperava isso dele. É como, não sei, nem não consigo arrumar
analogia para explicar. Ele era alguém assim que eu admirava. E vocês ficaram juntos quanto tempo de trabalho, trabalhando? 28 anos, o mesmo tanto de tempo. Nós trabalhamos juntos e logo depois ele também saiu. Então, mas em algum. Por que isso? Porque é como se fosse um casamento. Olha quanto tempo vocês estavam juntos. Não é um casamento amoroso. A gente pode ter um casamento com a família, a gente pode ter um casamento com um relacionamento como se fosse um casamento, eu digo até numa amizade também. Por quê? Porque são alianças, nós fazemos alianças com essas pessoas, nós trocamos alianças com essas pessoas, nós confiamos nessas pessoas. Então, muitas vezes também temos expectativas nessas pessoas. Exatamente. E existem pessoas que a gente nunca vai esperar que isso aconteça. Eu tinha uma expectativa muito grande, né? Talvez por ele, independente, claro que eu sabia o meu lugar, eu era subordinada e ele era o chefe, mas assim, eu entrei com 19 anos nessa empresa. Imagina, eu era uma menina, ele acompanhou praticamente o meu processo de faculdade, vários outros processos da minha vida. Depois eu me casei, fui mãe, tudo isso ele participou, como eu participei da vida dele também, de vários momentos bons e ruins. Teve momentos ruins também que ele esteve ao meu lado, então é assim. Mas ele não foi a única pessoa que eu me decepcionei. Tiveram mais umas 4 assim que doeu muito também. Mas é assim, o que você falou, são as expectativas que a gente coloca nas pessoas. E aquelas que eu julgava que, poxa, nunca mais vão falar comigo, foram as que mais me surpreenderam. Estão até hoje ao meu lado, sempre mandam mensagens né, para saber se está tudo bem, sempre torcem pelo meu crescimento profissional aqui no digital. É assim, a vida realmente é uma grande incógnita, né? E a gente tem que estar preparado para ela. Mas sabe, coisa, eu também trago dentro do Essência Descobrindo a Origem, de tudo que eu trago, sobre o propósito, né? E sobre essa parte que as pessoas, às vezes, é difícil de aceitar, que nós vivemos no mundo material e espiritual. Nós vivemos na terceira dimensão, né? Onde você está agora é terceira dimensão, onde eu estou é terceira dimensão. É a altura, né? Teto, ou se eu estivesse lá fora seria o céu. Teto, chão e espaço. Aqui são a terceira dimensão. Mas existe a quarta dimensão, existe a quinta dimensão. Então existe uma outra dimensão. E é aí que entra essa parte do seu chefe. Existem coisas que vai além daquilo que você pode, que ele pode. Existem propósitos, existe uma jornada que cada pessoa vai trilhar nessa terra. Não tem como fugir disso. E nós não sabemos até que ponto ou quando vai essa jornada chega ao fim ou tem uma parada. Mas uma coisa nós sabemos, que existem essas duas dimensões. E a partir dessa dimensão que nós não conseguimos acessar, mas não conseguimos dominar, porque nem na parte material nós conseguimos dominar, nem a terceira dimensão, se você ver, né? Tem coisas na terceira dimensão que nós não conseguimos. Essa parte que nós não conseguimos é onde entra esse outro vislumbre de vida que nós não entendemos, o que muitas pessoas não entendem. Mas se aceitar, tipo, existe um propósito maior. Talvez você não saiba ainda. Talvez você ainda não descobriu. Eu sei que quando eu vim do Nordeste para cá, como filho de um aninho, né? Com fome e com muitos sonhos na minha bagagem, pensando, eu tô indo, mas eu vou voltar para o Nordeste. Porque eu nunca pensei em sair de lá. Eu tinha o sonho de escrever um livro, mas eu nunca pensei em sair do lugar que eu estava. Eu pensei que eu poderia escrever esse livro lá também, enfim. Eu nunca imaginei. E eu vinha pensando, não, eu vou voltar, eu tô indo, mas eu vou voltar para minha cidade de origem, onde eu nasci. Mas
Não era esse propósito. E hoje eu agradeço muito a Deus por eu ter realmente me colocado nessa dimensão que eu não sei o que esperar, de eu poder, mesmo estando acessando ela, tentando acessar ela sempre, porque hoje eu tento entender. Eu aceitei, quando eu tive a aceitação, seja bem-vinda, Raik, eu acho que a Raik está pondo um coraçãozinho aí, seja bem-vinda. Quando a gente começa a ter essa perspectiva de que há algo além disso, não pode ser só isso. Não pode só eu ter trabalhado pra caramba, 20 e poucos anos, eu dei meu sangue, eu dei minha alma, meu coração. Isso aqui é parte da minha vida. Não pode ser simplesmente por ter um corte, porque tinha que ter economia de pessoal, economia de dinheiro. Não, não, não é só isso. Não tem a ver só com isso, tem algo muito maior. Aí qual é? O que é? Você agora está nesse ponto aí. É nesse ponto que você está, eu vejo assim. E você tem trazido coisas assim, foi muito rápido algumas coisas que você trouxe. Muitas mulheres agora devem pensar assim, ah, mas eu só acredito muito que essas coisas aconteçam quando começa a vir o financeiro, né? Mas não é dessa forma. Se sentir bem, sentir que você faz parte de algo, sentir que você quebrou padrões, sentir que você se levantou, que dentro do poço tinha uma mola, como diz a história, sentir que você venceu, mesmo tendo saído, são 20, quase 30 anos, e você sobreviveu, já é uma história magnífica. 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 Oh, parabéns. Muitas pessoas lá no Japão, muitos, quando acontece o que aconteceu com você, eles se matam. Há uma estatística nisso. Quem quiser depois de sair daqui pode até pesquisar. Muitos, e homens, porque tem pessoas que falam, ah, homem tem que ser mais forte. Isso não existe. Né? A gente já sabe que isso é desmistificado já. A maioria deles tiram a própria vida, porque não conseguem suportar nem passar. São 30 anos dentro de empresa, 28, 27. O porquê isso? Porque é uma dor muito forte mesmo. Então, parabéns e que você realmente continue aí explodindo. Eu sei que as minhas redes sociais estão magníficas, o povo elogia muito. E tudo que você traz, se você for ver, foi o que você teve lá, é sua história, porque você, como jornalista, tudo que você aprendeu, as suas experiências ali, você traz muito isso na sua escrita, naquilo que a gente monta, você entende muito bem, às vezes, o que eu falo, você traz ideias muito boas em relação a isso, então, parabéns, é só o que eu tenho para falar. É, eu acho assim que, como você tem a sua história, eu também tenho a minha, né? Que ela é gigante e isso é um assunto talvez para uma outra live. Mas, resumidamente, eu sou uma pessoa que tive grandes desafios nessa vida até agora. Grandes mesmo. E, assim, às vezes eu olho, esses dias mesmo eu estava olhando para trás e falando, meu Deus. E, assim, meu Deus, porque, assim, eu sei que se não fosse Deus, eu não estava aqui. Por que que eu quero falar isso? Porque a nossa espiritualidade, ela tem que estar muito fortificada. Porque quando as outras coisas não estão dando certo, a nossa fé em Deus, eu digo que é a minha fé que me trouxe até este momento agora aqui da live. Tem a fé, né? Em Deus, em tudo que a gente vê na Bíblia. Eu tive uma avó muito católica e me ensinou sobre Deus. Foi a primeira pessoa que me colocou em contato com Deus. E eu falo que foi uma das pessoas que me ensinou sobre amor também. Então, é assim, teve uma preparação, tudo na nossa vida acontece por algum motivo. Eu também acredito que algo muito grandioso, né? Já está acontecendo na minha vida, porque hoje eu sou uma. Eu olho para a Rosana de 2 anos atrás e eu já não reconheço ela. Quem é você? Não sei quem é. Hoje eu sou uma pessoa mais calma, eu vivo com mais tranquilidade, eu faço meus horários, eu posso trabalhar da onde eu estiver, né? Se eu quiser viajar para a casa da minha mãe, que mora no sul, eu vou trabalhar lá da casa da minha mãe.
Então, é assim, tem os bônus, né, de ter escolhido isso. Então, eu sei o que me trazia de infelicidade lá atrás. Eu falei para o meu marido, claro que essa parte também é muito importante. Eu falei para ele: olha, aconteceu isso, a gente vai ter dinheiro por X tempo, né, para continuar tendo um padrão de vida que a gente tinha, e você me apoia a partir de hoje. E assim, 3 dias depois eu falei: eu vou trabalhar com isso. Ele falou: não, pode contar comigo. E até agora está aqui do meu lado. Então, eu acho assim, você ter o apoio das pessoas que são realmente importantes na sua vida. Meu marido, a minha filha, a todas as pessoas da minha família, os meus amigos reais também estão sempre do meu lado. Vê um curso, olha, lembrei de você, manda, indica para trabalho, enfim. Assim, eu só tenho a agradecer. Claro que os desafios, né, são diários na vida de qualquer pessoa. Tem dias que são difíceis, tem coisas que eu estou aprendendo, e eu tenho humildade para falar isso que estou aprendendo, mas no geral eu acho que o meu propósito ele é muito maior, e eu só tenho a agradecer, né? Muita gratidão, que é uma coisa que a Ana sempre fala aqui também no conteúdo dela. E eu acho assim, quando a gente agradece pelo que a gente tem, coisas boas acontecem, né? Porque quem reclama, clama mais pelo mesmo. Então, eu agradeço porque eu quero mais do mesmo hoje. É muito bom você viver leve, né? Sim. A Ana Cecília tinha falado logo no começo, ela colocou, ela escreveu assim: realmente, muitas das vezes falta a coragem. E aí, o que você falaria para ela? Eu acho assim, tem medo, vai com medo mesmo. É uma frase bem clichê aqui que a gente usa, né, no digital e qualquer coisa da vida. Eu diria assim, se você tem uma estrutura, claro, não vai fazer uma loucura, né? Você depende desse emprego para sobreviver, que a gente sabe que a nossa realidade aqui é bem difícil no Brasil. Mas assim, se programe para isso, né? Para as mudanças. Eu trabalhei todo esse tempo nesse local, mas eu nunca parei de estudar. Tudo de tecnologia eu sempre estava ali. Porque é o que a Ana falou, tinha um propósito de Deus, né, para isso tudo. Então, acho que é por isso que quando aconteceu, eu falei: já sei o que eu vou fazer. É tal coisa, eu não pensei. Eu não fiquei assim um mês. Eu tirei um tempo para mim, para o meu mental. Eu falei para o meu marido: por 6 meses eu vou ficar só estudando, porque a minha condição me permitia para isso, né? Depois de ter trabalhado tanto tempo. Mas eu já sabia o que eu queria, porque uma coisa eu não tenho dúvida na minha vida. Eu sempre eu sou apaixonada por comunicação. Me comunicar é tudo para mim na minha vida. Tanto escrevendo, amo fotografia também, gosto muito do que eu faço, design, enfim, eu gosto do que eu faço. Então, assim, se você gosta, você vai arrumar sempre alguma maneira para ser feliz. Mesmo Isso, que tudo esteja assim depondo contra. Claro, teve muito choro, né? Teve muito nessa vida toda, teve muita falar: meu Deus, será que eu fiz o correto? Porque também eu vejo uma coisa assim que eu vejo muito aqui no digital, as pessoas mudando até de profissão, né? De repente era um dentista e o cara se tornou um social media, porque isso ressoa com o momento dele. Eu nunca tive esse problema não, né, não estar feliz na profissão que eu escolhi. E se eu tivesse escolhido, com certeza, a profissão que não ressoa comigo, eu não teria medo de mudar, não. Como eu não tive medo de fazer essa mudança gigantesca, né? De bater cartão, de dar satisfação para alguém. Esses dias eu fiquei doente, até comentei com uma amiga, eu falei: eu não vou no PS porque eu já sei o que eu tenho.
Falei, antes eu ia porque eu tinha que pegar atestado, agora eu não quero sair de casa. Eu vou ficar aqui em casa me cuidando. Então, é assim, é, essa liberdade, ela é muito boa, né? É assim, A Val tá falando aí, Rô. Fazer o que alegra o coração é fundamental. sim, E é verdade, Val, muitas das vezes as pessoas não vão entender o que está alegrando o seu coração. É, às vezes as pessoas vão dizer assim, nossa, mas você gosta de escrever, nossa, mas você gosta de tirar fotografia, ah, você gosta de cozinhar, eu amo cozinhar. Eu amo cozinhar, nossa, mas como assim? Você tem que ver aquilo que te faz bem a volta certinha. É tudo que nós fazemos, como se estivesse fazendo para Cristo mesmo, para Jesus. Quando a gente faz algo que a gente ama, a gente faz como se estivesse fazendo para Jesus. É assim que funciona mesmo. Porque nós fazemos com tanto amor. Pensa agora em algo que vocês amam fazer. Quem está aí na live. E se imagina ganhando dinheiro com isso que você ama fazer. Pensa como o sentimento é prazeroso. É magnífico. Quando você começa a pensar, é magnífico quando você pensa. Uma pessoa que cozinha e fala, nossa, já pensou em ganhando dinheiro vendendo meus bolos? Esse pensamento enche a alma de alegria, é o que a Val falou. E é a verdade. E para aquelas que hoje pensam assim, ah, vocês estão falando isso porque vocês já estão aí, uma já lançou o livro, a outra já fez a mudança de carreira, transição de carreira. Você acha, Rô, que as pessoas só conseguem fazer mudanças na sua vida se elas estiverem estabilizadas financeiramente mesmo? Ou você acredita que, mesmo às vezes as condições não sendo favoráveis, que elas podem ter alguma ideia ou acontecer alguma coisa? De que forma você acha que, para aquelas que pensam dessa forma, eu não tenho condição nenhuma, mas gostaria de mudar? eu vejo isso pelas empreendedoras que eu atendo, né? Como social media ou como empresas. Gente, desculpa. Eu estou me recuperando de uma dengue. Ainda tem tosse. Vou tomar uma água. Porque a condição, ela não nos define. E tem gente que fala, não acredito nisso. Eu sei porque eu conheci muitas pessoas, muitas mulheres que não acreditavam. Pois é, quando eu lancei o meu primeiro livro, eu não tinha dinheiro para pagar nem a primeira parcela da editora. E como você trabalhando, por isso que eu falo, trabalhar a primeira esfera, que é a esfera espiritual, que é o que você falou aqui, com outras palavras. Você disse quando não está tudo muito difícil, eu acredito muito nessa parte que tem Deus aí, onde você começa a trabalhar isso. E eu falo, quando realmente você começar a pensar dessa forma, que não tem condição, que não tem dinheiro, que o lugar que você está errado, que as pessoas que estão perto de você está tudo errado, que você não vai conseguir, você começa a trabalhar o espiritual. Eu deixei até como a gente vai daqui a pouco finalizar, eu vou só deixar, eu tinha deixado um exercício que era nas lives, eu estou deixando um exercício de hoje, a dica é praticar a visualização positiva. E muitas mulheres que estão na igreja, ou que muitas mulheres cristãs, muitas mulheres que têm dentro de si essa espiritualidade trabalhada, elas acham isso uma bobagem. Mas o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. E quando ela se vê realmente nesse momento que a condição não está favorável, que o lugar onde ela está não está favorável, as pessoas onde ela está não está favorável, ela pode realmente trabalhar essa esfera espiritual. Você não falou do jeito que eu estou falando, mas você trouxe realmente isso. Ó, quando eu achava que nada estava impossível, eu trabalhei muito, eu tenho muita fé em Deus, foi isso que você falou, e trabalhou isso na sua vida. Então, se nós mulheres, e essas mulheres que pensam que não tem jeito, só é trabalhar e praticar, não é só simplesmente dizer eu tenho a fé, é acordar todos os dias de manhã e nem que for um minuto fazer essa visualização, fechar os olhos e se imaginar que tipo de empreendedora você é, que tipo de negócio você quer, que tipo de trabalho você quer fazer, o que você ama fazer, fortalecer isso e depois agradecer, fazer o agradecimento. Gente, parece uma coisa boba, parece uma coisa simples, mas
Você já pensou que teve momentos que você já pensou assim, eu vou ligar para minha irmã, não, eu vou ligar para fulana. Aí depois você fala, ai, não vou ligar. Daqui a pouco a pessoa liga para você. E você estava pensando muito nessa pessoa. Isso é energia e frequência. Aí você fala, nossa, você não vai acreditar, eu estava pensando em você. É exatamente isso. A fé é exatamente isso. Você pensou, você visualizou, você sentiu, vai acontecer. Não tem como. É a quinta, é a quarta, é a quinta dimensão trabalhadas. É isso que eu falo. Então que vocês possam ficar com isso no coração de vocês. Quem esteve aqui na live, gratidão. Se quiser, você tira um print aí, Rô. Eu amei a live, amei você estar com vocês aqui, amei estar com a Rô. Eu tinha uma última pergunta para a Rô, Eu queria só que fazer é. um comentário, Ana. Você falou assim, eu estava falando das empreendedoras, né, das dificuldades, mas eu lembrei de algo que aconteceu comigo quando eu fiz a faculdade de jornalismo. Meu pai faleceu, eu tinha 17 anos. Eu fiquei no mundo órfão de pai, né? A minha mãe tinha as limitações dela também no momento. E eu me formei no ensino médio e meus amigos, vamos fazer faculdade, todo mundo, e eu estava desempregada nessa época. Foi a única época que eu fiquei 6 meses desempregada. E aí a minha mãe falou, não, eu vou trabalhar em tal coisa, eu seguro as pontas com a conta da casa, né? Na nossa alimentação, tudo. E você tenta procurar um trabalho. Foi aonde eu entrei a trabalhar nessa empresa, que eu fiquei por 28 anos. O meu objetivo de trabalhar lá era só para pagar a faculdade. Eu entrei com esse pensamento. E na época, vamos supor, eu ganhava R$ 280, a minha faculdade era R$ 236, e aí tinha que pagar a conta de luz. A minha mãe acabou indo embora, eu fiquei morando com a minha irmã, ficamos morando sozinha, com 19 anos, e aí sobrava, resumo, R$ 50, assim, de dinheiro mesmo. E eu ganhava uma cesta básica. Era assim que eu vivi durante 4 anos, Ana. E o transporte aqui no município, a prefeitura, ela custeava, então eu não pagava o transporte universitário. Agradeço muito ao prefeito, porque ele contribuiu com a formação. E Muito bom. foi muito. Bom. Aí às vezes, eu paro, eu fico pensando, a minha irmã, né? A gente conversa, ela fala assim: Meu Deus, como foi que deu certo? É o que você acabou de falar, Ana. Eu falo assim: Deus. E aí eu chegava da faculdade, ainda tinha 1.000 trabalhos para fazer. Eu dormia 3, 4 horas, 7, 8 horas, eu tinha que estar no meu local de trabalho. E assim foi, né? Durante muito tempo. Eu nunca me acomodei. Então eu falo assim, às vezes a gente reclamar, né? Eu podia ficar reclamando que eu não tinha pai. Chorava, claro, eu chorava, secava a lágrima e ia trabalhar, né? Era o que tinha para fazer. Então eu tinha que. Eu sempre pensava. E quando eu me formei e ergui meu canudo lá no AMB, eu pensei assim, por todos vocês, né, que não conseguiram estar aqui, eu estou aqui. Então, assim, para mim sempre teve um significado muito grande. Eu nunca deixei essas coisas me abater de verdade, entendeu, Ana? Nunca deixei. Então, Parabéns, Rô. eu digo que foi tudo isso que me fez chegar até aqui. E agradeço a todos os anjos, né, que são os amigos, as pessoas que é o que você acabou de falar. Às vezes a gente fala assim, como que eu vou resolver determinada situação na minha vida? Aí Deus se encarrega de colocar alguém na sua vida. Por exemplo, né, o Luiz, ele está aqui na live, nós nos conhecemos nesse local. Ele trabalhou lá também e depois ele fez serviço como fotógrafo. E depois de muitos anos, sei lá, mais de 15 anos, a gente se reencontrou aqui no digital. Então, assim, Deus, ele escreve a história do jeito que tem que ser, né? Então, eu acredito num propósito muito grande mesmo. E como eu acredito num propósito muito grande com você, né, Ana? Não é à toa que a gente se conheceu, tenho certeza disso. E Com certeza.
E o convite da live foi maravilhosa. Pode me convidar mais vezes. E agora você já pode fazer as suas lives dando dicas aí, falando dos seus produtos. E nós estamos aí, hein, meninas? Ainda, se vocês quiserem enviar, ó, duas coisas. O post que a Rô colocou lá do sorteio do livro, né? Do livro Deus, Arte e Você, que é esse aqui. Mas nós vamos ter vocês vão ter uma surpresa. Quem ganhar ainda vai ter uma surpresa. Sou fã dessa menina. Ele é seu fã. Luiz, uma amizade, a Bíblia fala assim, ó, há amigos mais chegados do que um irmão. Então, que lindo, né? Parabéns. Val, sua linda, muito obrigada por estar por aqui. A Val é uma mulher espetacular, uma mulher cheia de alegria, também só sabe dar só sorrisos. E olha, ela entrou na live. Você vê como há uma frequência, quando a pessoa já venceu muitas histórias, muitas barreiras. A Ana Cecília também estava aqui. O Luiz falou, eu nunca me acomodei, tinha que ir à luta. Nós precisamos mesmo, mas às vezes, Luiz, a gente está falando na live justamente isso. Os padrões, né, que a nossa sociedade frequentemente impõe para as mulheres. Tem homem na live, mas como essa live era realmente, mas é para todos, mas as mulheres em si, nós trouxemos isso, porque você precisa ser mãe, você precisa cuidar da casa, você precisa casar com... Falaram para mim, você precisa casar com um homem bom, enfim, eu preciso, eu gostaria sim, lógico, mas que não seja uma regra, que nós possamos lutar por aquilo, ter a liberdade de sermos nós mesmas, de nos unirmos. Mulheres, às vezes, ficam brigando umas com as outras. Tem que haver uma comunhão, tem que haver uma comunidade de mulheres. O que seria comunidade de mulheres? Eu ficar ligando toda hora, querendo saber da vida daquela mulher? Não. Apoio, quando uma comunidade, quando as mulheres se apoiam, elas se tornam muito mais fortes, elas realizam sonhos, elas realizam objetivos que elas nem esperavam. Até uma palavra, igual você hoje mesmo dizendo que fez essa transição, mesmo sendo difícil, mesmo estando órfão de pai, você lá trabalhou. Porque a história, a gente está falando de agora, do seu momento presente, da sua transição, mas houve uma história lá atrás, e com certeza cada mulher que está aqui tem a sua história. Aconteceram muitas coisas. O Luiz, outro dia, me fez uma pergunta. Mas quando que você começou a montar conteúdo? Como que você começou? Aí eu, comecei. Então ele falou, não. Quando? Pensa direito. Quando você começou? Aí eu falei, nossa, você me fez pensar. A minha primeira formação de faculdade foi em 2011, quando eu fiz artes visuais. Mas eu tive toda uma preparação antes. E mesmo que eu tivesse estudado só até a quarta série, meninas, que fique claro aqui para vocês, eu poderia ser uma empreendedora. Sim. Eu poderia ser uma vendedora nessa área de empreendedorismo. Se eu quisesse. Até a porta bateu, só para confirmar. Então, basta você querer, focar. Não é fácil, mas é possível, eu sempre falo. Precisa ter muito foco, às vezes pode dar vontade de desistir, mas se você ama o que você quer fazer, se você tem esse sonho, faz igual a Rô. A Rô ainda foi diferente, porque ela sofreu essa rasteira. Ela achou que aquilo ali ia findar, que ela nunca ia sair dali, na verdade. Ela já estava num lugar assim bom, gostoso, financeiramente, ganhava muito bem e tal. E mesmo assim, ela se levantou, entendeu? Sacudiu a poeira. Assim. Então, se ela conseguiu, você também pode. Ter uma história que influencia outras mulheres como essa de hoje. Ah, que linda, viu, Rô? Obrigada. Ela falou assim, ó, ter uma história que influencia outras mulheres, como essa de hoje. A Val tem também, ela em um momento de dor, que eu sempre gosto, eu vou falar rapidinho, no caso dela, quando ela perdeu alguém que ela amava demais, que foi o esposo, ela começou a fazer um TikTok na época e colocava música, às vezes dançava, depois de um tempo, né, que ele tinha morrido, e algumas pessoas fizeram perguntas para ela, né? Aí ela respondeu, inclusive para mim uma vez, quando eu falei, quando as pessoas falam isso, Val, o que você fala? Ela falou, olha, enquanto meu esposo estava vivo, eu orei, eu ajoelhei, eu chorei, eu pedi para Deus, para ele ficar, para não levar ele. Depois que ele se foi, quer dizer, olha aí, era o que eu tinha falado logo no começo,
sobre aquela quarta e quinta dimensão que você não pode ordenar, você não pode mandar nessa parte. Depois que ele se foi, eu pensei, eu o amava e ele me amava. Eu o amo e ele me ama. Ele não ia gostar de me ver sofrendo nem chorando o tempo inteiro. Então tá tudo bem, tá tudo certo. Agora as pessoas não conseguem aceitar isso porque elas estão vivendo dores. Elas vivem a dor da perda há muito tempo, às vezes ficam em depressão, e não é um julgamento, isso é só um esclarecimento. Igual você. Você viveu esse momento difícil, você chorou, sofreu o que você tinha que sofrer, ficou até meio depressiva, tal. Depois você falou, peraí, acabou, agora eu vou fazer outra coisa. E tá tudo certo. E tem pessoas talvez que possam não entender isso não agora, mas tudo bem, não tem problema. Cada um faz sua parte. O Luiz falou, faz 8 anos que decidi fazer uma mudança em minha vida e ser um pai. E hoje sou 3 em 1 na minha família. Pai, babá e babá. Por isso busco conteúdos em que tem mulheres envolvidas, pois vocês têm muito que ensinar em seus exemplos. Vocês são maravilhosas, aprendo muito com exemplos de cada um. Gratidão, Luiz. Foi um prazer ter aqui. Você quer finalizar se despedindo aí, Rô? Eu quero agradecer, né, Ana, a você essa oportunidade, pessoal que conseguiu ficar aqui até o final na live. É isso, espero, né, que a minha história possa contribuir para inspirar outras mulheres que, mesmo quando as coisas parecem acabar, né, às vezes elas só estão começando. É isso. A Val finalizou dizendo aceitação, é isso mesmo. Quando você teve a aceitação do que tinha acontecido com você, Rô, as coisas foram ficando mais leves, né? Tipo, já não tô mais, já aceitei, já não vou voltar. Então vou fazer outra coisa. Você teve a aceitação, é muito difícil realmente trabalhar a aceitação. Aceitação da perda, aceitação, seja em fim de relacionamento, aceitação em fim de trabalho mesmo na área profissional, não é fácil, realmente não é fácil. Delícia de live, gratidão, Val, muito obrigado, meninas. Rô, muito obrigado, eu te admiro muito como mulher, como pessoa, tá? Trabalho muito lindo que você tem feito e eu espero que a gente estamos juntos aí até depois do fim, tá bom? Fica com Deus e a todos que estiveram aqui, ó. Só gratidão. Não esqueça de fazer a visualização. Eu sei que a Val já faz, não sei se o Luiz faz, né? Mas se ele não faz e outras pessoas que estiverem aqui, não esqueçam de fazer a visualização de dormir hoje. Faz o teste. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Faça o teste por 7 dias. Faça uma visualização durante 7 dias. E depois disso você volta aqui e conta para nós o que aconteceu. Verdade. Tchau, Rô. Fica com Deus, tá? Obrigada, Deus Ana. abençoe. Obrigada mesmo.